Meu sogro me bateu. Essas palavras que minha filha Clara me disse pelo telefone abriram meu peito como uma navalha. Eu estava no trabalho revisando uns documentos da empresa quando vi na tela. Era meio-dia. Clara nunca me ligava nessa hora. Minha filha, o que foi? Silêncio. Depois a voz dela quebrada. Mãe, meu sogro me bateu porque a comida ficou salgada. Meu marido viu tudo e não disse nada. Meu sangue congelou. Onde você está? Na casa deles, mãe. Estou trancada no banheiro. Estou com medo. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal. Deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Me chamo Carmen Ferreira. Tenho 60 anos. Trabalhei a vida toda como contadora numa empresa têxtil aqui em São Paulo. Criei Clara sozinha depois de me separar do pai dela quando ela tinha 12 anos. Ele era policial, um homem bom, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Clara sempre foi tranquila, obediente, carinhosa. Quando conheceu Edson há 3 anos, eu quis acreditar que ela tinha encontrado um homem bom. Ele vinha de uma família tradicional do interior paulista. O pai dele era durão, seco, daqueles homens que nunca sorriem. Mas Edson parecia diferente. Eu me enganei. 20 minutos depois daquela ligação, eu estava no meu carro dirigindo feito louca até a casa deles, mas não ia sozinha. Liguei para o Marcelo, o pai da Clara. Contei tudo em 30 segundos. Não diga mais nada, Carmen. Já estou indo. Nos encontramos a 2 quadras da casa. Marcelo estava de uniforme. Eu levava algo mais. Quando chegamos na porta, meu coração batia tão forte que pensei que fosse sair do peito. Toquei a campainha, passos pesados. A porta se abriu. Era ele, o sogro da Clara, o pai do Edson, um homem grande, de braços grossos, com um olhar frio que me atravessou. O que a senhora quer? Disse com desprezo. Eu não disse nada, só levantei o que tinha na mão. E quando ele viu o que era, o rosto dele mudou. Tudo mudou. Antes de contar o que aconteceu naquele dia na frente daquela porta, preciso que vocês entendam como chegamos até ali, porque Clara nem sempre foi essa mulher assustada, trancada num banheiro, com medo do próprio sogro. Teve um tempo em que minha filha era livre. Lembro quando Clara tinha 23 anos. Tinha acabado de terminar a faculdade de pedagogia. Todo domingo ela vinha na minha casa almoçar. Eu fazia feijoada, arroz, farofa, couve refogada. Ela chegava com as mãos cheias de desenhos que os alunos dela tinham feito. Olha, mãe, esse menino me desenhou com asas. Disse que eu sou um anjo. Ela ria. Tinha uma risada limpa, sincera. Sentava na mesa da cozinha, tomava café coado e me contava os planos dela. Queria abrir a própria escolinha um dia, queria viajar, queria ser feliz. Eu via ela ali com o sol da tarde entrando pela janela, iluminando o rosto dela, e pensava, consegui. Criei ela sozinha, mas consegui. Clara nunca me deu problemas, nunca saiu para festa até tarde, nunca mentiu para mim, nunca me faltou com respeito. Era uma filha nobre, nobre demais talvez. Quando o pai dela e eu nos separamos, ela tinha 12 anos. Foi difícil. Marcelo trabalhava muito, quase nunca estava em casa. Eu me sentia sozinha. Ele se sentia incompreendido. Não teve gritos, não teve violência, não teve outra mulher nem outro homem, só teve silêncio. Um dia ele foi embora. Eu fiquei com Clara, mas Marcelo nunca deixou de ser pai dela. Buscava ela aos sábados, levava para o parque, para o cinema, para comer pastel numa barraca que eles adoravam. Clara o adorava e ele a ela. Com os anos, Marcelo e eu aprendemos a ser amigos. Não éramos mais casal, mas éramos pais, e isso nunca se quebra. Clara cresceu vendo isso. Uma separação com dignidade, sem ódio, sem vingança. Talvez por isso, quando conheceu Edson, ela acreditou que todos os homens eram como o pai dela, bons no fundo, capazes de mudar. Ela se enganou. Edson apareceu na vida dela há 3 anos. Clara trabalhava numa creche na Vila Mariana. Ele era contador numa empresa de construção. Se conheceram numa festa de aniversário de uma amiga em comum. A primeira vez que Clara me falou dele, notei algo na voz dela, algo diferente. Mãe, conheci alguém. Ah, é? E como ele é? É sério, trabalhador. Diz que quer formar uma família. Isso me agradou. Hoje em dia, encontrar um homem que fale de família é raro. Quando o conheci,
Edson me pareceu educado. Chegou na minha casa com flores, cumprimentou com um aperto de mão, me chamou de Dona Carmen com respeito. Era alto, magro, moreno claro, com olhos castanhos e um sorriso tímido. Conversamos durante horas. Ele me contou que vinha de Sorocaba, que a família dele era tradicional, que o pai tinha sido militar e agora tinha um negócio de autopeças. Me disse que admirava mulheres trabalhadoras como eu, que criar uma filha sozinha era algo que ele respeitava profundamente. Eu quis acreditar nele, mas teve algo que me incomodou naquele dia, algo pequeno, quase invisível. Quando Clara foi na cozinha buscar mais café, Edson me olhou e disse: Dona Carmen, eu venho de uma família onde o homem é quem provê e a mulher é quem cuida da casa, mas entendo que Clara trabalha. Isso tá bom por enquanto, por enquanto. Essas duas palavras ficaram gravadas em mim, mas Clara estava apaixonada e eu queria vê-la feliz. Se casaram 1 ano depois. Foi um casamento simples, num sítio na Granja Viana. Clara usava um vestido branco de renda, simples, mas lindo. Marcelo a levou de braço até o altar. Eu chorei. Edson prometeu amá-la, cuidar dela, respeitá-la. Eu acreditei nele. Os primeiros meses foram bons. Clara vinha na minha casa direto. Me contava que Edson era atencioso, que cozinhavam juntos, que saíam para caminhar aos domingos. Parecia feliz, mas aos poucos as visitas foram ficando menos frequentes. Mãe, é que o Edson quer que a gente passe mais tempo com a família dele. Ah, claro, minha filha, tudo bem. Depois ela parou de vir aos domingos. Mãe, é que meu sogro convida a gente para almoçar todo domingo. Diz que é tradição da família. Entendo, minha filha, mas sinto sua falta, viu? Ela ria, mas não era mais a mesma risada. E aí um dia notei algo no rosto dela, uma sombra, um cansaço que não vinha do trabalho. Clara, você tá bem? Tô sim, mãe, só cansada. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Eu quis perguntar mais, quis insistir, mas não fiz. E esse foi meu primeiro erro, porque quando uma mãe sente que algo não está bem com a filha, ela deve agir, deve perguntar, deve quebrar o silêncio. Eu não fiz. E essa omissão, esse silêncio meu quase custou tudo para Clara. Agora parada na frente daquela porta, com Marcelo do meu lado e aquele objeto na minha mão, eu entendi uma coisa. Às vezes o amor de mãe não basta estar ali. Tem que estar presente, tem que agir. E naquele dia eu ia agir. A primeira vez que algo não estava bem foi 6 meses depois do casamento. Eu não vi naquele momento. Ninguém viu. Mas agora, olhando para trás, entendo que tudo começou ali. Era um sábado à tarde. Clara chegou na minha casa sem avisar. Isso já era estranho. Desde que casou, sempre me avisava antes de vir. É que o Edson quer saber onde eu estou, me dizia. Eu achava que era carinho, atenção. Não era carinho. Naquele sábado, Clara bateu na porta com as mãos trêmulas. Estava com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Mas quando perguntei se estava bem, ela sorriu. Tô sim, mãe. Só vim te ver. Abracei ela. Cheirava a sabonete de lavanda, a casa limpa, aquela mistura de água sanitária e amaciante que ela sempre usava, mas também cheirava a medo. Não sei como explicar. Mães sentem o cheiro do medo nos filhos. Sentamos na sala. Servi suco de maracujá. Ela pegou o copo com as 2 mãos como se precisasse se agarrar em algo. Como está o Edson? Perguntei. Bem, trabalhando muito. E seu sogro? Ela ficou calada só por 1 segundo, mas aquele segundo foi suficiente. Tá bem também, ele é exigente, mas é assim mesmo, exigente. Aquela palavra devia ter me alertado, mas eu não quis ver. Clara ficou a tarde toda comigo. Assistimos um filme antigo daqueles que víamos juntas quando ela era criança. Comemos pipoca com manteiga, rimos. Por um momento senti que estava tudo bem, mas quando ela foi embora, antes de subir no carro, ela virou e me disse: Mãe, se algum dia eu precisar ficar uns dias com a senhora, posso? Meu coração parou. Claro que sim, minha filha. Essa sempre é a sua casa. Por que pergunta isso? Por nada, só queria saber. Foi embora. Fiquei parada na porta, vendo ela ir embora com um nó no estômago que não passou a noite toda. Devia ter ligado para o Marcelo. Devia ter ido na casa dela no dia seguinte. Devia ter perguntado o que estava acontecendo. Não fiz porque Clara tinha dito que estava tudo bem e eu queria acreditar nela. As semanas passaram. Clara parou de vir.
Nem ligava mais aos domingos. Eu ligava para ela, mas sempre tinha uma desculpa. Mãe, desculpa, é que meu sogro convidou a gente para almoçar. Mãe, não posso, tenho que limpar a casa. Mãe, o Edson quer que a gente visite a tia dele. Sempre outra pessoa, sempre outra prioridade. E eu, boba, pensava, bem, é normal, ela tá recém-casada, tá construindo a vida dela. Mas uma tarde, enquanto estava no supermercado, vi Clara. Estava no corredor dos legumes escolhendo tomates. Usava um casaco de manga comprida, embora estivesse calor. Tinha o cabelo preso num rabo baixo. Parecia mais magra. Clara! Gritei animada. Ela se virou. O rosto dela se iluminou por um segundo, mas depois vi algo nos olhos dela, algo parecido com pânico. Mãe, que surpresa! Me aproximei, abracei ela. Ela ficou tensa. Como você tá, minha filha? Faz semanas que não sei de você. Desculpa, mãe. Andei ocupada. Ocupada com o quê? Nem me liga mais. É que já sabe, a casa, o trabalho, o Edson. Olhei bem para ela. Tinha olheiras fundas, a pele do rosto estava pálida. E quando ela se moveu para pegar umas cebolas, o casaco subiu um pouco. Vi um roxo no pulso dela. Clara, o que é isso? Ela abaixou a manga rapidinho. Nada, mãe. Me bati na porta do carro. Na porta do carro? Sim, já sabe como sou distraída. Sorriu, mas aquele sorriso não chegou aos olhos. Eu quis insistir. Quis pegar no braço dela, levar para minha casa, sentar ela na mesa da cozinha e dizer: me conta a verdade. O que está acontecendo com você? Mas naquele momento o telefone dela tocou. Ela tirou do bolso. Vi o nome na tela, Edson. O rosto dela mudou. De repente toda a luz se apagou. Desculpa, mãe. Preciso atender. Se afastou uns passos. Fiquei ali fingindo que estava vendo os abacates, mas escutando. Sim, já vou. Não, não demorei. Tô comprando o que você pediu. Sim, seu pai já chegou. Eu sei. Já vou, Edson. Já vou. Desligou. Voltou para onde eu estava. Não sorria mais. Mãe, preciso ir. O Edson tá me esperando. Tão rápido? Nem conversamos direito. Eu sei. Desculpa. É que meu sogro chegou mais cedo e tenho que fazer a janta. Seu sogro mora com vocês? Não, mãe, mas come com a gente quase todo dia. Já sabe, o Edson é filho único dele e desde que a esposa dele morreu, ele tá sozinho. Algo no meu peito apertou. E você tá bem com isso? Claro, mãe. É normal. É o pai dele. Não era normal, mas eu não disse nada. Clara me deu um beijo rápido na bochecha, pegou o carrinho dela e saiu quase correndo. Fiquei ali no meio do supermercado com as mãos vazias e o coração encolhido. Naquela noite não consegui dormir. Liguei pro Marcelo. Marcelo, preciso conversar com você sobre a Clara. O que foi? Não sei, mas algo não tá certo. Ela te disse alguma coisa? Não, mas vi ela hoje. Tem um roxo no pulso e tá muito magra e nervosa. Você acha que o Edson tá batendo nela? Não sei. Ela diz que não. Mas, Carmen, se você suspeita de algo, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu sei, mas não posso acusar ele sem provas. E se eu tiver errada? E se a Clara ficar com raiva de mim? Marcelo suspirou. Tá bom, mas eu vou conversar com ela sozinho. Obrigada, Marcelo. Desliguei, mas Marcelo não conseguiu falar com ela porque toda vez que tentava vê-la, Clara tinha uma desculpa. Estava ocupada, estava cansada. Edson não podia naquele dia. O sogro precisava de algo, sempre algo. E eu de longe via minha filha se apagando. Aos poucos, como uma vela que alguém está soprando devagar, constante, até não sobrar mais luz. Passaram mais 3 meses. Clara fez 26 anos. Fiz um jantar na minha casa. Convidei Marcelo, convidei as amigas dela, convidei Edson. Edson chegou atrasado, chegou sério. Sentou na mesa sem sorrir, sem falar com ninguém. Clara estava do lado dele, calada, tensa, como se estivesse esperando uma explosão. Tentei fazer a noite agradável. Fiz a comida favorita dela. Estrogonofe de frango, arroz branco, batata palha. Coloquei música, tirei o bolo, mas a tensão era tão grossa que dava para cortar com faca. Quando cantamos parabéns, Clara tentou sorrir, mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Depois do jantar, Edson se levantou. Já vamos.
Meu pai tá esperando a gente. Seu pai? Perguntei. Mas é aniversário da Clara. Eu sei, mas ele também quer ver ela. É a nora dele. Clara se levantou sem dizer nada. Me deu um abraço rápido. Obrigada, mãe. Ficou lindo. Minha filha, por que você não fica mais um pouco? Suas amigas acabaram de chegar. Não posso, mãe. O Edson tem razão. O pai dele tá esperando a gente. Foram embora. Fiquei ali vendo a porta fechar com o bolo pela metade e as velhinhas ainda acesas. Marcelo se aproximou de mim. Carmen, aquele homem não tá bem. Eu sei. E a Clara também não. Eu sei. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas o que, Marcelo? O que a gente faz se ela não deixa a gente ajudar? Ele não tinha resposta. Ninguém tinha. E enquanto isso, minha filha estava se perdendo. E eu, a mãe dela, não sabia como salvá-la. Até aquele dia em que ela me ligou com a voz quebrada dizendo: Mãe, meu sogro me bateu. E eu entendi que não havia mais tempo para dúvidas. Tinha chegado a hora de agir. Depois daquele aniversário, algo mudou em mim. Não podia mais continuar fingindo que estava tudo bem. Não podia mais continuar esperando que Clara me contasse a verdade, porque as palavras de uma filha que sofre nem sempre chegam. Às vezes o silêncio grita mais alto. Decidi ir visitá-la sem avisar. Era uma terça à tarde. Saí cedo do trabalho, inventei uma desculpa para o meu chefe e dirigi até a casa onde Clara morava com Edson. Era uma casa pequena num bairro tranquilo na Zona Leste. Nada luxuoso, mas bonito. Tinha um jardinzinho na frente com primaveras roxas. Quando cheguei, o carro do Edson não estava. Isso me deu coragem. Toquei a campainha. Esperei. Ninguém abriu. Toquei de novo. Clara. Sou eu, mãe. Ouvi passos lentos, como se alguém estivesse duvidando se abria ou não. A porta se abriu só um pouquinho. Clara botou o rosto para fora. Tinha o cabelo solto, desarrumado. Usava uma camiseta velha e uma calça de moletom. Parecia cansada, muito cansada. Mãe, o que tá fazendo aqui? Vim te ver. Posso entrar? Ela olhou para trás, pro interior da casa, como se estivesse procurando algo ou alguém. O Edson não tá, disse. Vi que o carro dele não tava. Ela respirou fundo. Abriu a porta um pouco mais. Entra. Entrei. A casa cheirava a água sanitária, a limpo. Limpo demais. Como se alguém tivesse passado horas limpando. A sala estava impecável, as almofadas do sofá perfeitamente arrumadas, a mesa de centro sem um grão de poeira, tudo no lugar, tudo perfeito. Perfeito demais. Quer café? Perguntou Clara. Quero sim, minha filha. Obrigada. Fomos para a cozinha e ali vi algo que partiu minha alma. Na parede, perto do fogão, tinha uma lista escrita à mão com letra de homem. Dizia regras da casa. A comida tem que estar pronta às 19 horas em ponto. A casa tem que estar limpa antes de eu chegar. Não receber visitas sem avisar. Não sair sem permissão. Respeitar meu pai como se fosse o seu. Fiquei gelada. Clara, o que é isso? Ela continuou fazendo o café sem virar para mim. São as regras do Edson. As regras do Edson? Sim. Ele diz que uma casa funciona melhor quando tem ordem. E você concorda com isso? Ela ficou calada, serviu o café em 2 xícaras, me passou uma, sentou na frente de mim na mesa da cozinha. Mãe, eu sei que a senhora não entende, mas é assim que funciona a família dele. O pai dele criou o Edson assim, e o Edson quer que nossa casa seja igual. E você? O que você quer? Ela abaixou o olhar. Eu quero que meu casamento funcione. Mas isso é um casamento, Clara? Ou é uma prisão? Ela levantou o rosto. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Não fala isso, mãe. Minha filha, essas regras, isso não é normal. Isso não é amor. Isso é controle. Não é controle, é disciplina. O Edson diz que as mulheres de hoje não sabem mais ser esposas, que não sabem mais cuidar de uma casa, que a mãe dele era diferente, que ela sim sabia o lugar dela. O lugar dela? Clara, se escuta. Desde quando você fala assim? Desde que entendi que se eu quiser que isso funcione, tenho que me adaptar. Se adaptar ou se anular? Ela se levantou. Estava tremendo. Mãe, eu agradeço que a senhora tenha vindo, mas não preciso que me diga como viver minha vida. Eu escolhi me casar com o Edson.
Eu escolhi isso. Escolheu isso? Ou te convenceram de que isso é o certo? Chega, mãe. O grito dela me deixou sem ar. Clara nunca tinha gritado comigo. Jamais. Ela cobriu a boca com as mãos, como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de fazer. As lágrimas começaram a cair. Desculpa, mãe. Desculpa. Eu não queria. Me levantei, abracei ela. Ela desabou nos meus braços. Chorou como não tinha visto ela chorar desde criança. Tô tão cansada, mãe. Tão cansada. Eu sei, minha filha. Eu sei. O Edson não era assim antes. Juro pra senhora. Quando a gente se conheceu, ele era diferente. Era doce, era atencioso, mas depois que casamos mudou. Ou talvez eu nunca o conheci de verdade. Ele te bateu? Ela se separou de mim, limpou as lágrimas. Não, ele não. Ele nunca colocou a mão em mim. Então quem? Silêncio. Clara, quem? Ela fechou os olhos. O pai dele. O mundo parou. O quê? O pai dele. Ele grita comigo. Diz que sou inútil, que não sei cozinhar, que não sei limpar, que não sirvo para ser esposa do filho dele. E às vezes ele me empurra ou me puxa pelo braço ou joga coisas em mim. E o Edson? O Edson não faz nada. Diz que o pai dele tem razão, que eu tenho que aprender, que a mãe dele aguentava mais, custava respirar. Clara, isso é violência. Não, mãe, não é violência. É só que o pai dele é de outra geração. É desses homens durões, já sabe como são. Não, minha filha, isso não é ser de outra geração. Isso é ser abusivo. E seu marido é cúmplice. Não fala isso. Por que você defende ele? Porque é meu marido. E daí? Isso dá direito dele deixar você sofrer? Ela ficou calada. Olhava para o chão. As mãos dela tremiam. Ajoelhei na frente dela. Segurei as mãos dela nas minhas. Clara, me escuta bem. Você não merece isso. Você merece um homem que te defenda, que te proteja, que te ame de verdade. E se o Edson não consegue fazer isso, então ele não é o homem para você. Mas mãe, eu amo ele. Eu sei, minha filha, mas amor não basta. Amor sem respeito não é amor, é dependência. E dependência mata. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de dor e por um momento achei que ela ia reagir. Achei que ia me dizer, tem razão, mãe, me tira daqui. Mas ela não fez. Em vez disso, limpou as lágrimas, ficou de pé e disse, mãe, agradeço que se preocupe comigo, mas eu tô bem, de verdade. Só tô passando por uma fase difícil. Todo casamento passa por isso. Não, Clara, não todos. Sim, mãe. A senhora e meu pai também tiveram problemas. Mas seu pai jamais deixou que ninguém me faltasse com respeito, e eu jamais deixei que ele me controlasse. Bem, talvez por isso vocês se separaram. Essas palavras me doeram mais do que esperava. Clara percebeu. O rosto dela mudou. Desculpa, mãe, não quis dizer isso. Tô confusa, tô cansada, mas prometo que tô bem. Sim, prometo. Não acreditei nela, mas não podia obrigá-la a ir embora. Não podia arrastá-la para fora daquela casa porque Clara não era mais criança. Era uma mulher adulta e as decisões eram dela, mesmo que essas decisões estivessem matando ela por dentro. Me despedi dela, abracei ela forte. Disse que se alguma vez ela precisasse de ajuda, era só me ligar a qualquer hora, de dia ou de noite. Ela concordou. Me disse que sim, que ia fazer isso. Mas eu sabia que ela não ia fazer porque Clara já estava presa, e o pior de tudo é que ela não via. Ou talvez visse, mas tinha decidido ficar calada, se submeter, aguentar, como tantas mulheres, como a avó dela, como a bisavó dela, como gerações de mulheres que aprenderam que o sofrimento em silêncio era uma virtude. Mas eu não ia deixar minha filha seguir esse caminho. Saí daquela casa com o coração destroçado, mas também com algo mais, uma certeza. Se Clara não conseguia se salvar, então eu faria isso por ela. Liguei para o Marcelo naquela mesma noite. Preciso que você fique atento. Se a Clara me ligar, se ela disser que algo aconteceu, preciso que você esteja pronto para agir. O que você acha que vai acontecer? Não sei, mas algo vai acontecer. E quando acontecer, não vou duvidar. Vou buscar ela e vou tirar ela de lá. E se o Edson resistir,
Então vamos lidar com o Edson e o pai dele. Se o pai dele se meter, Marcelo, você vai ter que fazer seu trabalho. Entendido? Desliguei e esperei. Esperei durante semanas, durante meses, com o estômago embrulhado, com o medo roendo por dentro, me perguntando se estava exagerando, se estava sendo uma mãe superprotetora, se Clara realmente estava em perigo ou se eu só estava imaginando coisas. Até que um dia, enquanto estava no trabalho, meu telefone tocou e ouvi a voz da minha filha quebrada, apavorada, me dizendo: "Mãe, meu sogro me bateu." E tudo explodiu. Às vezes confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Me conta sua história nos comentários. Quero ler. Os meses que seguiram aquela visita foram os mais difíceis da minha vida. Continuei trabalhando, continuei vivendo minha rotina. Mas uma parte de mim estava sempre alerta, sempre esperando, como um bicho que pressente a tempestade antes de cair a primeira gota. Clara me ligava de vez em quando, sempre conversas breves, sempre com aquela voz controlada, medida, como se alguém estivesse ouvindo do outro lado. "Oi, mãe, como a senhora tá?" "Bem, minha filha. E você?" "Bem também. Só liguei para dar um oi." "Tem certeza? Tá tudo bem?" "Tá sim, mãe, tudo bem. Tenho que desligar. Te amo." E desligava. Ficava com o telefone na mão, sentindo que algo estava errado, mas sem poder fazer nada. Marcelo me dizia para ter paciência, que Clara tinha que perceber sozinha, que se a pressionássemos ela ia se afastar mais. Talvez ele tivesse razão, mas paciência dói. Dói como uma faca devagar que te atravessa o peito todo dia. Uma tarde, enquanto estava no mercado comprando legumes da semana, vi alguém conhecido. Era Luzia, uma vizinha do bairro onde Clara morava. Conhecia ela porque uma vez, quando fui visitar minha filha, ela estava regando o jardim e nos cumprimentamos. "Dona Carmen, né?" me disse. "Sim, Luzia. É, que bom te ver. Como tá a Clara?" A pergunta me pegou de surpresa. "Bem." "Por quê?" Luzia baixou a voz, olhou em volta como se não quisesse que ninguém mais escutasse. "É que não quero me meter onde não me chamam, mas tenho notado umas coisas." Meu coração começou a bater mais rápido. "Que tipo de coisas?" "Bem, às vezes eu ouço gritos da casa da Clara, gritos de homem bem altos. E uma vez vi o sogro da Clara saindo da casa batendo a porta. Parecia furioso, e depois vi a Clara na janela. Ela estava chorando. Fechei os olhos, respirei fundo. Quando foi isso? Faz tipo um mês. Eu quis ir bater lá, mas meu marido me disse para não me meter, que eram assuntos de família. E você viu a Clara ultimamente?" "Vi, mas ela quase não sai mais. Antes eu via ela sair para caminhar ou indo para o trabalho. Agora quase não vejo ela. E quando vejo sempre tá com pressa, como se não quisesse que ninguém falasse com ela. E o Edson, ele sai cedo e volta tarde, mas o pai dele, aquele senhor, vai quase todo dia. Às vezes fica até a noite e a Clara fica sozinha com ele. Sim, bem, até o Edson chegar." Minhas mãos tremiam. "Luzia, se você ouvir gritos de novo, pode me ligar?" Dei meu número de telefone para ela. "Por favor, é minha filha." Ela concordou. "Claro, dona. Eu também tenho filha." "Entendo." Nos despedimos. Saí do mercado sem comprar nada. Subi no carro e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de medo, porque agora não eram mais só suspeitas. Agora tinha testemunhas, tinha gritos, tinha lágrimas. E eu, a mãe dela, não podia fazer nada. Ou talvez pudesse. Talvez pudesse fazer algo que tinha estado evitando. Liguei para o Marcelo. "Preciso que você investigue o sogro da Clara, o pai do Edson. Quero saber quem ele é, o que ele fez, se tem antecedentes." "Você acha que ele tem antecedentes?" "Não sei, mas um homem que trata assim uma mulher, que grita com ela, que empurra ela, esse homem não aprendeu isso do nada. Alguém ensinou, ou ele sempre foi assim." "Tá bom, deixa eu ver o que eu acho." "Como ele se chama?" "Ronaldo. Ronaldo Mendes. Era militar, agora tem um negócio de autopeças em Sorocaba." "Perfeito, te ligo em uns dias." Marcelo era policial, tinha contatos, sabia como buscar informação. 3 dias depois ele me ligou. "Carmen, achei uma coisa." "O quê?" "Ronaldo Mendes tem um histórico. Há 15 anos, a esposa dele, a mãe do Edson, fez um boletim de ocorrência por violência doméstica."
Meu sangue gelou. O quê? É, mas ela retirou poucos dias depois. Segundo o relatório, ela disse que tinha sido um mal-entendido, que estavam passando por problemas conjugais, que já estava tudo resolvido. E depois nada, não teve mais denúncias. Mas segundo alguns vizinhos daquela época, os gritos se ouviam direto, e ela, a esposa, parou de sair de casa. Ficou muito calada, muito submissa. E como ela morreu? Oficialmente câncer há 8 anos. Mas alguns dizem que o câncer não foi a única coisa que matou ela, que ela estava muito magra, muito fraca, como se tivesse parado de comer, como se tivesse desistido. Senti que faltava ar. Marcelo, aquele homem matou a esposa dele, não com um golpe, mas matou. Foi apagando ela aos poucos. Eu sei. E agora tá fazendo o mesmo com a Clara. E o Edson? O Edson cresceu vendo isso, vendo o pai gritar, vendo a mãe se submeter. Aprendeu que é assim que funciona um casamento, que o homem manda e a mulher obedece. E agora tá repetindo o padrão. Tenho que tirar a Clara de lá. Mas ela não quer sair. Então vou fazer ela querer. Como? Não sei, mas alguma coisa eu vou fazer. Desliguei. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, pensando na Clara, pensando naquela casa, pensando naquele homem, Ronaldo, entrando todo dia, gritando, empurrando, destruindo aos poucos a alma da minha filha. E pensando no Edson, no homem que achei bom, no homem que prometeu amar Clara e que agora, covarde, deixava o pai dele tratar ela como lixo. Decidi fazer algo arriscado. No dia seguinte saí cedo do trabalho. Dirigi até a casa da Clara. Sabia que o Edson não estaria. Sabia que só estariam Clara e Ronaldo. E isso era exatamente o que eu queria. Cheguei às 3 da tarde, toquei a campainha, ninguém abriu. Toquei de novo, esperei. Finalmente a porta se abriu. Era Ronaldo, alto, de ombros largos, de cara dura, de olhar frio. "O que a senhora quer?" me disse com aquele tom que homens que acham que mulheres não merecem respeito usam. "Vim ver minha filha. Ela não tá." "Tá sim. O carro dela tá ali." Apontei para o carro da Clara estacionado na frente da casa. Ronaldo apertou o maxilar. "Eu disse que ela não tá. E eu digo que quero vê-la." Nos olhamos fixamente. Foi um duelo silencioso, um duelo de vontades. Eu não ia recuar. Depois de uns segundos, ele se fez pro lado. "Entra, mas não demore. Tenho coisas para fazer." Entrei. A casa estava na penumbra, as cortinas fechadas, o ar pesado. "Clara!" gritei. Não teve resposta. "Clara tá na cozinha", disse Ronaldo cruzando os braços. Fui para a cozinha e ali estava minha filha, de costas para mim, na frente do fogão cozinhando. "Clara!" Ela se virou e o que vi me destruiu. Tinha o rosto inchado, os olhos vermelhos e na bochecha esquerda uma marca vermelha recente. "Mãe!" sussurrou. Ronaldo apareceu atrás de mim. "Sua filha é muito desastrada." Bateu na porta do armário. Olhei ele com ódio. "Bateu na porta do armário ou o senhor bateu nela?" O rosto dele não mudou. Não mostrou surpresa, não mostrou culpa, só mostrou desprezo. "Senhora, recomendo que vá embora. Não tem nada que fazer aqui. Tenho tudo que fazer aqui. É minha filha, e é a esposa do meu filho. E enquanto morar nessa casa, eu tenho direito de corrigir ela quando erra." "Corrigir? Assim o senhor chama? Bater numa mulher é corrigir? Se ela não sabe cozinhar, tem que aprender. Minha esposa aprendeu e a Clara também vai aprender." Clara começou a chorar. "Senhor Ronaldo, por favor, não mais. Cala a boca!" ele gritou. E eu explodi. Me aproximei dele. Pequena sim, mas furiosa. "Não grite mais com ela. Não encoste mais a mão nela, porque se fizer isso, vou fazer o senhor se arrepender." Ele riu. Uma risada fria, debochada. "A senhora vai fazer o quê?" "A senhora? Uma mulher sozinha, uma divorciada. Sou divorciada, mas não tô sozinha. E se o senhor tocar mais um fio de cabelo da minha filha, vai conhecer o que é o inferno." "Tá me ameaçando?" "Não, tô avisando." Nos olhamos. Dessa vez ele foi o primeiro a desviar o olhar. "Vá embora antes que eu ligue pra polícia." "Liga. O pai da Clara é policial. Vou adorar que ele venha." Isso desestabilizou ele. Só por um segundo, mas foi suficiente. "Clara, vamos", disse. "Ela não pode levá-la", disse Ronaldo.
Ela é maior de idade, pode ir quando quiser, não é, Clara? Clara me olhou. Tinha tanto medo nos olhos, tanta dor, tanta confusão. Mãe, não posso. O Edson vai ficar bravo. Que fique. Você não pode continuar aqui. Mas ele é meu marido, e você é minha filha, e não vou deixar que ninguém te machuque. Nem o pai dele, nem ele, nem ninguém. Clara chorou mais forte. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu sei. Confia em mim. Ronaldo deu um passo na nossa direção. Se levar ela, o Edson vai buscar ela e não vai ser bonito. Que venha, vou estar esperando. Peguei a mão da Clara. Ela tremeu, mas não soltou. Vamos, minha filha. Saímos daquela casa. Ronaldo não nos deteve, mas o olhar dele era de ódio puro. Coloquei Clara no meu carro. Ela chorava sem parar. Mãe, o que eu vou fazer? O Edson vai me matar. Não, Clara, ninguém vai te matar. Prometo. Dirigi de volta para minha casa. Clara não parou de chorar no caminho todo. Quando chegamos, sentei ela na sala, fiz chá de camomila, abracei ela. Vai ficar tudo bem, minha filha, prometo. Mas no fundo eu sabia que isso estava só começando, porque homens como Ronaldo não deixam ir as vítimas deles tão fácil. E homens como Edson, criados na violência, também não. Aquela noite liguei pro Marcelo. Preciso que você venha. A Clara tá comigo e acho que o Edson vai vir. Já vou. E esperamos. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você deve estar me ouvindo. Escreve o nome da sua cidade nos comentários. Clara passou a noite toda na minha casa. Não falou muito, só chorava. Se abraçava. Tremia cada vez que ouvia um barulho na rua. Sentei do lado dela, no sofá da sala, e não me movi. Abracei ela. Passei a mão no cabelo dela como quando era criança e tinha pesadelos. Já passou, minha filha. Já passou. Mas não tinha passado, estava só começando. Marcelo chegou às 9 da noite. Ainda estava de uniforme. Quando viu Clara, o rosto dele mudou. Os olhos encheram de lágrimas. O que fizeram com você, minha menina? Clara se levantou e correu para abraçar ele. Chorou no peito dele como não tinha visto ela chorar em anos. Pai, desculpa. Desculpa por não ter contado antes. Você não tem que pedir desculpa, Clara. Nada disso é culpa sua. Marcelo me olhou por cima da cabeça da Clara. Os olhos dele diziam o mesmo que os meus. Isso não podia continuar assim. Nos sentamos os três na sala. Fiz café. Clara tomou devagar com as mãos tremendo. Clara, disse Marcelo com voz suave, preciso que você me conte tudo desde o começo. Sem medo, sem vergonha, tudo. Clara baixou o olhar. Não sei por onde começar. Começa do começo. Quando tudo isso começou? Ela respirou fundo. Acho que começou desde antes de casar, mas eu não percebi. O que você quer dizer? Quando o Edson e eu éramos namorados, ele era muito atencioso, mas também muito ciumento. Se eu saía com as amigas, ele ligava de meia em meia hora. Se eu não respondia rápido, ele ficava bravo. Dizia que eu não amava ele, que se de verdade eu amasse, sempre estaria disponível para ele. Marcelo e eu nos olhamos. Eu achava que era porque ele me amava muito, continuou Clara, que o ciúme era uma demonstração de amor, mas agora entendo que não, que era demonstração de controle. E o pai dele? Perguntei. Quando você conheceu o pai dele? Conheci um mês depois de começar a namorar com o Edson. Fomos para Sorocaba. Ronaldo, o pai do Edson, me recebeu na casa dele, mas não foi gentil. Me olhou de cima embaixo, como se estivesse me avaliando, e aí falou pro Edson na minha frente. Tá bonita, mas espero que saiba cozinhar, porque mulher que não sabe cozinhar não serve para ser esposa. Balancei a cabeça. E o que o Edson disse? Ele riu. Disse, não se preocupa, pai. Se ela não souber, você ensina. Clara suspirou. Fiquei desconfortável, mas achei que era só o jeito dele, que era de outra geração, que com o tempo ele ia me aceitar. E aceitou? Perguntou Marcelo. Não, nunca me aceitou. Desde o dia do casamento começou a me criticar. Dizia que meu vestido era muito simples, que a comida da festa não estava boa, que eu tinha convidado muita gente do meu lado e pouca do lado dele. Tudo o que eu fazia estava errado. E o Edson te defendia? Clara balançou a cabeça. Não, ele só dizia, meu pai tem razão, você tem que melhorar. Senti a raiva subindo pelo peito.
Depois do casamento, continuou Clara, Ronaldo começou a ir na nossa casa todo dia. No começo só ia jantar. O Edson dizia que o pai dele estava sozinho, que desde que a mãe dele morreu, ele não tinha ninguém, que era nosso dever cuidar dele. Cuidar dele, disse, ou deixar ele controlar vocês? Eu não via assim, mãe. Achava que estava sendo uma boa nora, uma boa esposa, mas nada do que eu fazia era suficiente. Se eu cozinhava frango, ele dizia que queria carne. Se cozinhava carne, dizia que estava dura. Se a casa estava limpa, ele achava pó em algum lugar. Se eu sorria, dizia que eu era boba. Se estava séria, dizia que eu era amarga. As lágrimas começaram a cair de novo. E o Edson sempre dava razão para ele, sempre. Dizia que o pai dele só queria me ajudar, que se eu ouvisse os conselhos dele seria a melhor esposa. E quando começaram as pancadas? Perguntou Marcelo com a voz tensa. Clara fechou os olhos. Há 6 meses. Eu estava cozinhando. Fiz sopa de legumes. O Ronaldo chegou, provou a sopa e disse que estava horrível, que parecia água suja. Eu disse que desculpa, que ia fazer de novo. Mas ele se levantou, pegou o prato e jogou contra a parede. Os pedaços de vidro se espalharam pelo chão todo, e aí ele me pegou pelo braço e me puxou para perto dele. Meu coração batia tão forte que doía. Ele me disse, você é uma inútil. Minha esposa cozinhava 1000 vezes melhor que você. Não sei o que meu filho viu numa mulher tão medíocre. Eu comecei a chorar. Disse que desculpa, que ia melhorar, mas ele apertou meu braço tão forte que deixou roxo e aí me empurrou. Eu caí, bati o quadril na mesa. Marcelo se levantou, estava furioso. E onde estava o Edson? Na sala vendo televisão. E não fez nada? Entrou na cozinha, viu o pai dele gritando comigo, me viu no chão e só disse, Clara, levanta, limpa essa bagunça. E da próxima vez cozinha alguma coisa decente. O silêncio que seguiu foi pesado, tão pesado que quase não dava para respirar. Essa foi a primeira pancada, disse Clara, mas não foi a única. Desde aquele dia, o Ronaldo começou a ser mais agressivo, me empurrava, me puxava pelo cabelo, me beliscava. E sempre com o Edson ali, vendo tudo e sem dizer nada. Por que você não me ligou antes? Perguntou Marcelo com a voz quebrada. Porque tinha vergonha, pai. Porque achava que era minha culpa, que se eu fosse melhor esposa, melhor cozinheira, melhor mulher, nada disso aconteceria. Clara, me escuta bem, disse Marcelo ajoelhando na frente dela. Nada disso é culpa sua. Nada. Aquele homem é um abusador e seu marido é um covarde, e os dois merecem ir para a cadeia. Mas, pai, eu amo ele. Amo o Edson. Amar alguém que deixa você sofrer, isso não é amor, minha filha. Isso é medo. Clara cobriu o rosto com as mãos. Não sei o que fazer. Não sei como sair disso. Me aproximei dela. Peguei as mãos dela nas minhas. Você já saiu, Clara. Tá aqui com a gente. Tá segura. Mas o Edson vai vir. Vai me obrigar a voltar. Que venha, disse Marcelo. Eu vou estar aqui e ele não vai te levar para lugar nenhum. E se ele trouxer o pai dele? Se trouxer o pai dele, melhor, porque vou prender ele por agressão. Mas, pai, não tenho provas. Não fui no médico. Não tirei fotos dos roxos. As provas estão no seu corpo e também tem seu testemunho. Isso é suficiente. Clara balançou a cabeça. Não vai ser suficiente. O Ronaldo tem dinheiro, tem contatos, pode pagar advogados, pode dizer que eu tô mentindo, que sou louca. Então, vamos garantir que ele não possa, disse. Os dois me olharam. Como? Perguntou Marcelo. Amanhã vamos levar a Clara na delegacia. Vamos fazer um boletim de ocorrência formal contra o Ronaldo por violência, contra o Edson por cumplicidade. Mãe, não posso. Pode e vai fazer. Porque se não fizer agora, isso vai continuar e um dia aquele homem vai longe demais e vai te matar. Clara ficou calada. Sabia que eu tinha razão. Tá bom, disse finalmente. Vou fazer. Marcelo concordou. Bom, eu vou te acompanhar e vou garantir que esse BO seja levado a sério. Nos abraçamos os 3. Foi um abraço longo, um abraço de família quebrada, mas unida, de família que luta, que resiste. Mas aquela noite algo mais aconteceu. Às 11 da noite bateram na porta. Os 3 ficamos congelados. É ele, sussurrou Clara. Marcelo se levantou. Foi até a porta. Quem é? Perguntou sem abrir.
Sou o Edson. Vim buscar minha esposa. Ela não tá aqui. Sei que ela tá aí. A mãe dela levou ela. Quero falar com ela. Não tem nada para falar. Vai embora. Não vou sem a Clara. A voz do Edson soava desesperada, furiosa. Marcelo abriu a porta. Só um pouquinho. Só o suficiente para o Edson ver o uniforme dele. Eu disse para você ir embora. Se não for, te prendo por perturbação da ordem. Tá me ameaçando? Não, tô avisando. A Clara tá aqui por vontade própria e não vai sair com você. Ela é minha esposa. Tem que vir comigo. Ela é uma pessoa, não é sua propriedade. Edson tentou empurrar a porta. Marcelo segurou. Dá mais um passo e te algemo. Edson ficou parado. Respirava agitado. Tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado ou bebido, ou os dois. Clara, ele gritou. Clara, sai, temos que conversar. Clara se levantou do sofá. Tentei segurá-la, mas ela fez um sinal com a mão. Se aproximou da porta. Marcelo se fez para o lado. Edson, disse Clara com voz firme. Não vou voltar. O quê? Por quê? O que sua mãe disse? Tá colocando ideias na sua cabeça? Ninguém colocou nada. Eu vi a verdade. Que verdade? Que seu pai me bateu e você permitiu. Meu pai só estava te ensinando. Não! Gritou Clara. Seu pai tá me maltratando e você é cúmplice. Edson ficou calado. Pela primeira vez não tinha resposta. Eu te amei, Edson. De verdade te amei. Mas não posso mais continuar vivendo assim. Não posso mais fingir que tá tudo bem quando não tá. Clara, por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso. Não tem nada para resolver. Amanhã vou na delegacia. Vou denunciar seu pai e, se precisar, você também. O rosto do Edson mudou. De súplica para fúria. Vai me denunciar? Depois de tudo que fiz por você? O que você fez por mim, Edson? Me deixar sofrer? Deixar seu pai me humilhar? Foi isso que você fez por mim? Eu te dei uma casa, te dei meu sobrenome, te dei... Você não me deu nada, só tirou. Tirou minha dignidade, minha paz, minha felicidade. Edson deu um passo para trás como se as palavras da Clara fossem golpes. Vai se arrepender disso, disse com voz fria. Os dois vão se arrepender. Marcelo ficou na frente dele. É uma ameaça? Não, é uma promessa, porque meu pai não vai ficar calado, e eu também não. Se virou e foi embora. Subiu no carro e saiu em alta velocidade. Marcelo fechou a porta. Me olhou. Isso não acabou. Eu sei. Aquele homem vai voltar e provavelmente vai trazer o pai. Eu sei. E quando voltarem vai ser feio. Eu sei, Marcelo, mas não me importo, porque dessa vez não vou deixar que machuquem minha filha. Clara nos abraçou. Obrigada. Obrigada por não me deixarem sozinha. Você nunca vai estar sozinha, minha filha, disse. Nunca. Aquela noite os três dormimos na sala, Marcelo no sofá, Clara e eu no sofá-cama. Não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para a porta esperando que batessem de novo, mas ninguém bateu. E isso me assustou mais, porque homens como Ronaldo e Edson não desistem fácil. E quando voltam, voltam com tudo. O dia seguinte amanheceu com um céu cinza, nuvens densas, como se até o clima soubesse o que estava por vir. Clara acordou cedo. Tinha olheiras fundas, não tinha dormido bem. Nenhum de nós dormiu. Fiz café, fiz ovos mexidos com pão, pus a mesa, tentei que tudo parecesse normal, mas nada era normal. Marcelo chegou às 8 da manhã. Não estava mais de uniforme, estava de roupa casual, jeans, camisa branca, jaqueta escura. Pronta? Perguntou para Clara. Ela concordou, mas as mãos dela tremiam. Vou estar com você o tempo todo, disse pegando na mão dela. Você não tá sozinha. Eu sei, mãe, mas tô com medo. É normal ter medo, mas o medo não pode te parar. Você já deu o passo mais difícil. Agora só tem que seguir em frente. Saímos de casa, subimos no carro do Marcelo. Sentei atrás com Clara. Ela agarrava minha mão como se fosse um salva-vidas. Durante o caminho ninguém falou muito, só o som do motor, o barulho da cidade, as buzinas, a vida seguindo seu curso, alheia à nossa dor. Chegamos na delegacia da mulher às 9h30. Era um prédio cinza, com paredes descascadas, cheio de gente esperando, gente com caras cansadas, gente que tinha visto demais, gente como nós. Marcelo conhecia alguns dos agentes, nos ajudou a pular parte da fila.
Nos levou para uma sala pequena onde uma mulher de uns 40 anos com óculos e cabelo preso nos esperava. Bom dia, sou a delegada Santos. Entendo que vieram apresentar uma denúncia de violência. Clara concordou. Sim, muito bem. Preciso que me conte tudo, com detalhes e com calma. Tudo bem? Clara respirou fundo e começou a falar. Contou tudo desde o começo, desde o ciúme do Edson quando eram namorados, desde as críticas do Ronaldo, desde a primeira pancada, desde a sopa jogada, desde os roxos, desde o medo constante. A delegada Santos tomava notas. O rosto dela não mostrava emoção, mas os olhos dela diziam que tinha ouvido essa história 1000 vezes, com 1000 rostos diferentes, mas sempre a mesma história. Você tem evidência física? Fotos dos roxos? Laudos médicos? Clara balançou a cabeça. Não, eu tinha medo do Edson descobrir. Tem testemunhas. Uma vizinha, Luzia. Ela ouviu gritos. Marcelo interveio. Eu posso conseguir o testemunho dela. Perfeito. Isso ajuda, disse a delegada. E o agressor principal é o sogro, Ronaldo Mendes. Sim. E seu marido, Edson Mendes. Ele também te agrediu fisicamente? Clara hesitou. Não diretamente, mas ele permitiu. Ele viu quando o pai dele me bateu e não fez nada. É como se ele também tivesse me batido. A delegada concordou. Isso se chama cumplicidade e também é crime. Vou incluir os dois na denúncia. O que vai acontecer agora? Perguntei. Vamos emitir uma intimação para o Ronaldo Mendes. Ele vai ter que vir depor. Se houver provas suficientes, será detido. Quanto ao Edson, também vai ter que depor, e dependendo do testemunho dele, pode enfrentar acusações por omissão de socorro. E a Clara está protegida? Vamos emitir uma medida protetiva de urgência. Nem Ronaldo nem Edson podem se aproximar da Clara. Se fizerem isso, serão presos imediatamente. Clara começou a chorar. E se eles não respeitarem a medida? Por isso o pai dela está aqui, disse a delegada olhando para o Marcelo. Ele pode proteger vocês e nós também. Mas você tem que ser forte, Clara. Isso está só começando. Clara assinou a denúncia. As mãos dela tremiam tanto que quase não conseguia segurar a caneta. Mas fez. Assinou. Saímos da delegacia com uma cópia da denúncia, com a medida protetiva, com um papel que dizia que Clara estava protegida. Mas papéis não detêm balas, não detêm socos, não detêm homens cheios de raiva. E eu sabia disso. Voltamos para minha casa. Clara ficou no quarto dela, o antigo quarto onde cresceu, onde foi criança, onde foi feliz. Fiz o almoço, tentei me manter ocupada, mas minhas mãos tremiam. Minha mente não parava de imaginar o que Ronaldo e Edson fariam quando recebessem a notificação. Às 3 da tarde meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio. Alô? Repeti. E aí uma voz que gelou meu sangue. Dona Carmen, aqui é o Ronaldo. Fechei os olhos, respirei fundo. O que o senhor quer? Quero que me devolva a Clara. A Clara não é minha para devolver. Ela decidiu ir embora e decidiu denunciar o senhor. Essa denúncia não vai dar em nada. Eu tenho advogados, tenho contatos, posso fazer desaparecer. Faça. Mas a Clara não vai voltar para o senhor nem para o seu filho. A senhora não entende, dona. A senhora está destruindo uma família. Está colocando ideias na cabeça da Clara. Está fazendo meu filho sofrer. Seu filho sofre? E a Clara? E o sofrimento que o senhor causou nela? Eu só estava educando ela, ensinando ela a ser uma boa esposa, como minha esposa foi. Sua esposa morreu triste e sozinha. Não quero isso para minha filha. Teve um silêncio longo, tenso. A senhora vai se arrepender disso, disse finalmente. Já me disseram, mas não me importo. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Liguei para o Marcelo. O Ronaldo me ligou. Me ameaçou. O que ele disse? Que eu ia me arrepender, que tem advogados, que pode fazer a denúncia desaparecer. Ele não pode. Já está registrada, já está no sistema. Ele pode contratar quem quiser, mas isso não vai desaparecer. Mas Marcelo, aquele homem é perigoso. Eu sei, por isso vou ficar aí com vocês. Não vou deixar que aconteça nada. Obrigada. Desliguei. Clara desceu do quarto. Tinha os olhos vermelhos. Quem ligou? Não quis mentir. O Ronaldo. O rosto dela ficou pálido. O que ele disse?
Nada importante, só ameaças vazias. Mãe, ele não faz ameaças vazias. Se ele disse algo, vai cumprir. Por isso seu pai vai estar aqui e por isso não vamos sair de casa até isso se resolver. Clara concordou, mas sabia que tinha medo. Muito medo. Aquela noite Marcelo chegou com uma mala, ficou no quarto de hóspedes, colocou a arma dele na mesa de cabeceira, só por precaução. Jantamos em silêncio. Arroz, feijão, bife, nada elaborado, só algo para encher o estômago. Às 10 da noite Clara foi dormir. Fiquei na sala com Marcelo. Você acha que o Edson vem? Perguntei. Não sei, mas se vier, não vai estar sozinho. Acha que traz o Ronaldo? É possível. E o que a gente faz? Ligamos para a polícia. Eu posso prender eles por violar a medida protetiva. E se chegarem antes da polícia? Marcelo me olhou. Aí eu detenho eles. Marcelo, não quero que aconteça nada com você. Não vai acontecer nada comigo, mas também não vou deixar que aconteça algo com a Clara ou com você. Me levantei, abracei ele. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Ela é minha filha e sempre vou proteger ela. Fui dormir, mas não consegui. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo cada barulho, cada carro que passava, cada cachorro que latia. E aí, às 2 da manhã, ouvi. Um motor parou na frente da minha casa. Me levantei, fui até a janela, olhei pela cortina. Era o carro do Edson, e ele não estava sozinho. Ronaldo estava com ele. Meu coração começou a bater tão rápido que achei que ia sair do peito. Desceram do carro. Edson tinha algo na mão. Não consegui ver o que era. Ronaldo caminhava com passos pesados, com determinação. Corri para o quarto do Marcelo. Marcelo, eles estão aqui. Ele se levantou imediatamente, pegou a arma, foi até a janela. Droga, sussurrou. O que a gente faz? Fica com a Clara. Vou sair. Não, Marcelo, não sai. Vamos ligar para a polícia. Já liguei, mas vão demorar. E não posso deixar eles se aproximarem da casa. Saiu. Corri para o quarto da Clara. Ela estava acordada, tremendo. O que está acontecendo, mãe? Eles estão aqui. O Edson e o Ronaldo. Não, não, não. Ela começou a chorar. O que eles querem? Não sei, mas seu pai está lá fora. Ele não vai deixar eles entrarem. Nos abraçamos. Ouvimos vozes lá fora, gritos. Clara, sai! Temos que conversar. Era a voz do Edson. Não vou sair, gritou Clara da janela. Vai embora. Não vou sem você. Ela não vai sair, gritou Marcelo. E se não forem, eu prendo vocês. O senhor não tem autoridade aqui, gritou Ronaldo. Isso é questão de família. Deixou de ser família quando o senhor colocou as mãos nela. Teve um empurra-empurra, gritos. E aí um som que nunca vou esquecer. Um tiro. Clara gritou. Eu gritei. Corremos para a janela. Marcelo estava no chão sangrando. Ainda me pergunto se fiz o certo. E você? O que teria feito no meu lugar? Tudo aconteceu em câmera lenta. Vi Marcelo no chão. Vi o sangue. Vi Edson com uma arma na mão tremendo, com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de fazer. Vi Ronaldo parado, com o rosto duro, sem mostrar nada, como se isso fosse o que esperava, como se isso fosse parte do plano. Não gritei, não chorei, meu corpo se moveu sozinho. Saí de casa, corri até o Marcelo. Clara gritou atrás de mim, mas não parei. Ajoelhei do lado dele. Ele estava consciente. Respirava com dificuldade. O sangue saía do ombro esquerdo. Marcelo, Marcelo, olha para mim. Tô bem, sussurrou. É só o ombro. Tirei meu roupão, pressionei contra o ferimento. Ele fez uma careta de dor. Aguenta, aguenta, já vem a ambulância. Levantei o olhar. Edson ainda estava ali, parado, com a arma pendendo da mão, paralisado, em choque. Ronaldo deu um passo na nossa direção. Foi legítima defesa, disse com voz fria. Ele nos ameaçou. Sacou a arma dele. Meu filho só se defendeu. Mentira, gritei. Vocês vieram aqui, violaram a medida protetiva. Vocês atacaram ele. Não tem testemunhas, disse Ronaldo. É nossa palavra contra a de vocês. Eu sou testemunha, gritou Clara da porta de casa. Eu vi tudo. Ronaldo olhou para ela com desprezo. Ninguém vai acreditar numa mulher histérica que denunciou a própria família. Vão achar que você está mentindo. Como sempre. Clara começou a caminhar na nossa direção. Tremia, chorava, mas caminhava.
Não tô mentindo e vou dizer a verdade, mesmo que me custe tudo. Edson olhou para ela. Pela primeira vez desde que saiu do carro, falou: Clara, eu não queria. Eu só. Ele ia. Ele ia o quê, Edson? Disse Clara com voz quebrada, mas firme. Me proteger? Foi isso que ele ia fazer? Me proteger do seu pai? Me proteger de você? Clara, por favor, entende. Eu não sabia que isso ia acontecer assim. Você sabia. Sempre soube. Soube quando seu pai gritou comigo pela primeira vez. Soube quando ele me empurrou. Soube quando ele me bateu. E não fez nada. Nunca fez nada. Edson deixou a arma cair no chão, cobriu o rosto com as mãos, começou a soluçar. Eu só queria que você fosse como minha mãe. Ela nunca reclamava. Ela sempre obedecia. Sua mãe morreu triste, Edson. Morreu sozinha. Morreu sem amor. Era isso que você queria para mim? Ele não respondeu, só chorou. Ronaldo olhou para ele com nojo. Você é um covarde, disse para o filho, igual sua mãe. E naquele momento, algo mudou no rosto do Edson. Algo quebrou. Levantou o olhar para o pai e pela primeira vez na vida respondeu: Não, o covarde é você. Você que bateu na minha mãe durante anos. Você que fez ela sentir que não valia nada. Você que matou ela aos poucos. E eu deixei você fazer o mesmo com a Clara porque aprendi com você, porque achei que era assim que se tratava uma esposa. Ronaldo deu um tapa nele. Cala a boca. Edson não se moveu, só olhou para ele com lágrimas nos olhos. Não, já não vou calar a boca. Não vou mais te obedecer. Não vou mais ser como você. As sirenes começaram a soar ao longe. Ronaldo olhou para a rua. O rosto dele mudou. Pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Vamos, disse pro Edson. Não, disse Edson. Eu fico. O quê? Fico. Vou enfrentar o que fiz. Vou dizer a verdade. Se você disser a verdade, vai pra cadeia. Eu sei. E mereço. Ronaldo pegou no braço dele. Não seja burro. Ainda podemos arrumar isso. Edson se soltou. Não tem nada para arrumar. Não mais. As viaturas chegaram. 3 carros, 6 policiais desceram com as armas na mão. No chão, todos no chão. Ronaldo levantou as mãos. Edson se ajoelhou. Os policiais algemaram eles. A ambulância chegou 2 minutos depois. Os paramédicos examinaram Marcelo. Disseram que a bala tinha atravessado o ombro, que ele tinha perdido sangue, mas que ia ficar bem. Colocaram ele na ambulância. Quis ir com ele, mas Clara pegou na minha mão. Mãe, fica comigo, por favor. Fiquei. Os policiais pegaram nosso depoimento. Meu, da Clara, dos vizinhos que tinham saído ao ouvir o tiro. Ronaldo não disse nada, só olhava para o chão com o maxilar apertado. Edson, por outro lado, falou. Disse tudo, que o pai dele tinha abusado da Clara, que ele tinha permitido, que naquela noite tinham vindo buscá-la à força, que Marcelo tinha tentado impedir, que o pai dele tinha dado a arma para ele, que ele num momento de medo e raiva tinha atirado. Não queria matar ele, disse chorando. Só queria que nos deixasse em paz. Mas meu pai disse que se eu não atirasse, ele atiraria. E eu só, não conseguiu terminar, desabou. Os policiais levaram Ronaldo e Edson. 2 viaturas diferentes, 2 destinos diferentes. Ronaldo seria acusado de violência doméstica, ameaças e violação de medida protetiva. Edson seria acusado de tentativa de homicídio, cumplicidade e violação de medida protetiva. Os 2 passariam anos na cadeia. Clara e eu ficamos sozinhas na rua. Eram 3 da manhã. A vizinhança estava acordada, todos olhando, todos sussurrando, mas não me importei. Abracei minha filha. Abracei ela tão forte que achei que ia quebrar. Já passou, minha filha. Já passou. E seu pai vai ficar bem, prometo. Entramos em casa, fechei a porta, fechei as cortinas, sentamos no sofá da sala. Clara não parava de tremer. Mãe, o Edson atirou no pai. Eu sei, por minha culpa. Não, Clara, não foi culpa sua. Nada disso foi culpa sua. Foi culpa do Ronaldo. Foi culpa do Edson. Foi culpa de homens que aprenderam que violência é poder. Mas eu amava ele. Eu sei, minha filha, mas amor não basta. Amor sem respeito, sem dignidade, sem paz. Não é amor, é destruição. Clara chorou no meu peito. Chorou como nunca tinha visto ela chorar.
Chorou tudo o que tinha guardado, todo o medo, toda a dor, toda a vergonha. E deixei, porque às vezes chorar é a única forma de começar a sarar. Os dias que seguiram foram difíceis. Marcelo ficou no hospital durante uma semana. A bala tinha danificado nervos. Precisou de cirurgia, fisioterapia, mas sobreviveu. Quando pude visitá-lo, encontrei ele sentado na cama com o braço na tipóia vendo televisão. "Oi", disse. "Oi", respondeu com um sorriso cansado. Sentei do lado dele. "Obrigada por nos proteger. Não precisa agradecer. Era meu dever. Não era só dever. Era amor. Amor de pai." Ele concordou. Os olhos dele encheram de lágrimas. "Como tá a Clara?" "Melhor. Aos poucos. Tá indo na terapia. Tá reconstruindo a vida dela." "E o Edson?" "Em prisão preventiva esperando julgamento. O advogado dele diz que vai se declarar culpado, que vai aceitar a sentença." "E o Ronaldo?" "Também preso, mas ele continua negando tudo. Diz que é inocente, que a Clara tá mentindo, que eu manipulei ela." Marcelo suspirou. Homens como ele nunca aceitam a responsabilidade deles. Nunca. "Eu sei, mas não importa mais, porque a Clara tá livre, e isso é o único que importa." Marcelo pegou minha mão. "Você fez o certo, Carmen. Salvou nossa filha." "Não, salvamos juntos." Ficamos em silêncio. Um silêncio confortável, um silêncio de duas pessoas que, mesmo não sendo mais casal, continuavam sendo time. Passaram 6 meses. Ronaldo foi condenado a 8 anos de prisão por violência doméstica agravada e ameaças. Edson foi condenado a 5 anos por tentativa de homicídio, com possibilidade de redução de pena por cooperar com a justiça. Clara se divorciou. O processo foi rápido. Edson não se opôs. Assinou tudo sem brigar. E aos poucos minha filha voltou a sorrir. Voltou a vir na minha casa aos domingos. Voltou a tomar café coado comigo. Voltou a me contar os planos dela. "Quero abrir aquela escolinha, mãe, que sempre sonhei." "Então abre. A senhora acha que eu consigo?" "Sei que você consegue. Porque você é forte, mais forte do que imagina." Ela sorriu. E aquele sorriso era real, era livre. Um dia, enquanto estávamos sentadas na mesa da cozinha, Clara me disse algo que nunca vou esquecer. "Mãe, obrigada por não desistir de mim." "Nunca ia desistir, minha filha. Você é minha filha. E uma mãe nunca abandona a filha. Mas muitas mães sim abandonam. Muitas mulheres estão passando pelo mesmo que eu passei e ninguém ajuda, ninguém escuta. Por isso você tem que contar sua história, Clara, para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas, que podem sair, que podem sarar. Você acha?" "Eu sei." E foi isso que ela fez. Clara começou a dar palestras em centros comunitários para mulheres que tinham sofrido violência, para mulheres que tinham medo de sair, para mulheres que achavam que não tinha esperança. E contou a verdade, que sair é difícil, que dói, que dá medo, mas que vale a pena. Porque a vida depois do abuso é possível, a paz é possível, a felicidade é possível. E eu, a mãe dela, estive ali em cada palestra, em cada lágrima, em cada sorriso, porque é isso que mães fazem. Estamos, protegemos, lutamos, mesmo que nos custe tudo. Passaram 2 anos desde aquela noite. 2 anos em que a vida nos ensinou que a justiça nem sempre chega rápido, mas sempre chega. Ronaldo cumpriu a pena dele no presídio de Franco da Rocha. Segundo nos contou um advogado conhecido do Marcelo, o homem que um dia foi militar, que um dia causou medo só com a presença dele, tinha virado outra coisa. Na prisão ninguém tinha medo dele, ninguém respeitava ele. Os detentos sabiam por que ele estava ali. Violência contra mulheres. E na prisão, isso é uma marca que te persegue, que te isola. Ronaldo não era mais o homem durão que gritava e batia. Era um homem velho, curvado, que comia sozinho, que andava de cabeça baixa, que ninguém queria perto. Um dia recebi uma ligação. Era do hospital do presídio. Ronaldo tinha sofrido um infarto. Não era grave, mas também não era leve. O coração dele estava fraco, muito fraco. O médico me disse que Ronaldo tinha pedido para falar com alguém da família, com o filho, com a nora. Mas Edson se recusou. Disse que não tinha nada para dizer, que o pai tinha morrido para ele no dia que o obrigou a atirar no Marcelo.
E Clara também recusou. Não com raiva, não com ódio, simplesmente disse: eu já perdoei ele, mas isso não significa que tenho que vê-lo. Então Ronaldo ficou sozinho naquela cama de hospital, sem família, sem visitas, sem ninguém que segurasse a mão dele enquanto o coração dele falhava. Um dia ele me chamou de louca. Um dia ele me disse que eu estava destruindo a família dele. Anos depois soube que ele estava sozinho naquele hospital. A vida sempre cobra suas dívidas. Não senti alegria quando soube, mas também não senti pena. Só senti equilíbrio, porque Ronaldo passou os últimos anos dele exatamente como fez tantas mulheres se sentirem: sozinho, assustado, sem poder. Edson saiu da cadeia depois de 3 anos. Reduziram a sentença dele por bom comportamento e por ter cooperado com a justiça. Quando saiu, não tinha para onde ir. A casa dele tinha sido vendida para pagar advogados. O pai dele ainda estava preso. E Clara já tinha seguido em frente. Ele tentou ligar para ela 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Ela nunca atendeu. Até que um dia Clara decidiu vê-lo. Não porque queria voltar com ele, não porque sentia saudade, mas porque precisava fechar esse capítulo da vida dela. Marcaram num café na Avenida Paulista, um lugar público, neutro. Quis ir com ela, mas Clara me disse: não, mãe, isso eu tenho que fazer sozinha. Esperei do lado de fora, sentada num banco, olhando as pessoas passarem, rezando em silêncio. Meia hora depois, Clara saiu. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não chorava. Tá bem? Perguntei. Tô bem. O que aconteceu? Ele pediu perdão. Me disse que tinha estado em terapia, que tinha entendido todo o mal que me fez, que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. E você? O que disse para ele? Disse que perdoava ele, mas que perdoar não significa esquecer, nem voltar, nem dar outra chance. Como ele reagiu? Chorou. Me disse que entendia, que não esperava nada de mim, que só queria que eu soubesse que ele está mudando, que está tentando ser melhor. E você acreditou? Clara ficou pensando. Não sei, mãe. Talvez ele esteja mudando ou talvez só aprendeu a dizer as palavras certas. Mas não é mais minha responsabilidade saber. Não é mais meu problema. Abracei ela. Tô orgulhosa de você, minha filha. Obrigada, mãe. Por tudo. Essa foi a última vez que Clara viu Edson. Meses depois, soube por uma amiga que Edson tinha se mudado para Campinas, que trabalhava numa construção, que morava sozinho, que não tinha companheira, que não falava com ninguém do passado dele. Alguns diriam que isso é triste, que um homem merece uma segunda chance. E talvez mereça, mas não com a mulher que machucou, não com a família que destruiu. Edson perdeu Clara para sempre. E essa foi a condenação maior dele, maior que a cadeia, maior que a rejeição do pai. Perdeu o amor de uma mulher boa. E isso jamais vai recuperar. Marcelo se recuperou completamente. Bem, quase completamente. O braço esquerdo dele nunca voltou a ter a mesma força. Teve que deixar o trabalho como policial de campo e transferiram ele para um cargo administrativo. No começo ele ficou frustrado. Dizia que sentia falta da rua, da ação, de se sentir útil. Mas com o tempo ele encontrou outra forma de ser útil. Começou a dar palestras em escolas públicas para jovens sobre violência doméstica, sobre como reconhecer sinais de abuso, sobre como proteger as mulheres da família. E os jovens escutavam ele porque Marcelo não falava como policial, falava como pai, como homem que tinha visto a dor de perto, que tinha sangrado para proteger a filha. Um dia, depois de uma das palestras dele numa escola estadual da Zona Sul, um menino de uns 17 anos se aproximou. Senhor Marcelo, meu pai bate na minha mãe e eu não sei o que fazer. Marcelo se ajoelhou na frente dele, olhou nos olhos dele. Você sabe sim o que fazer. Tem que proteger ela. Tem que dizer para ela que ela não está sozinha e tem que buscar ajuda. Mas como? Meu pai é forte. Eu não posso. Você não tem que brigar com ele. Só tem que quebrar o silêncio. Fala com um professor, com um tio, com a polícia. Liga pro 190, pro 180. O silêncio é o que mata. A voz é o que salva. O menino chorou e Marcelo abraçou ele. Aquela noite Marcelo me contou o que tinha acontecido. E enquanto ele falava, vi lágrimas nos olhos dele. Carmen, se eu tivesse falado com a Clara antes, se eu tivesse perguntado mais, se eu tivesse insistido...
Não se culpa, Marcelo. Você fez tudo o que podia. E quando a Clara precisou de você, você estava lá. Isso é o que importa. Ele concordou. Mas tem tantas Claras por aí, tantas mulheres sofrendo, e ninguém faz nada. Por isso você fala, por isso a Clara fala, para que essas mulheres saibam que tem saída. Marcelo sorriu. Tem razão. Quanto a mim, minha vida mudou também. Depois de tudo que aconteceu, não consegui continuar com minha rotina como se nada tivesse acontecido. Não consegui continuar indo trabalhar, revisando números, vivendo como se não tivesse visto o que vi. Pedi demissão do meu emprego na empresa têxtil. Depois de 30 anos. Meus colegas não entenderam, meu chefe também não. Mas eu entendi. Entendi que a vida é curta, que o tempo é valioso. E que tem coisas mais importantes que um salário. Usei minhas economias para abrir algo que sempre tinha sonhado. Um abrigo para mulheres vítimas de violência. Não era grande, só uma casa pequena em Itaquera com 3 quartos, uma cozinha, uma sala. Mas era um lugar seguro, um lugar onde mulheres como Clara podiam chegar, sem dinheiro, sem documentos, sem perguntas, só com a dor delas e com a esperança delas. Clara me ajudou. Marcelo também. Conseguimos doações, voluntários, advogados que trabalhavam de graça, psicólogos que davam terapia gratuita. E aos poucos aquele lugar pequeno se encheu de vida, de mulheres que chegavam quebradas e saíam inteiras, de crianças que chegavam assustadas e saíam brincando, de histórias que chegavam em silêncio e saíam em voz alta. Um dia, uma mulher de uns 40 anos chegou no abrigo. Trazia 2 crianças pequenas. Tinha um olho roxo, o lábio rachado. "Posso ficar?" perguntou com voz trêmula. "Claro que sim. Essa é sua casa agora." Ela chorou. Abraçou os filhos. "Obrigada. Obrigada por não fechar a porta. Aqui a gente nunca fecha a porta. Nunca." Aquela noite, enquanto preparava o jantar para todas as mulheres do abrigo, pensei no Ronaldo, no Edson, em todos os homens que usam a força deles para destruir. E pensei na justiça. Não a justiça dos tribunais, não a justiça das leis, mas a justiça do karma, a justiça da vida. Ronaldo terminou sozinho. Edson terminou vazio. E nós terminamos juntas, fortes, reconstruídas. Essa é a justiça maior, a que ninguém pode tirar. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, já passaram 5 anos desde aquela noite. 5 anos desde o tiro, desde os gritos, desde o medo. 5 anos em que aprendi que a dor pode se transformar em sabedoria, que as feridas podem virar cicatrizes que contam histórias, e que o amor de mãe é a força mais poderosa do universo. Clara tem agora 31 anos. Abriu a escolinha dela. Se chama Sementes de Esperança. É pequena, mas linda, cheia de cores, de risadas, de crianças que correm e brincam. Ela é feliz, completa, livre. Conheceu alguém, um homem bom, um professor como ela, alguém que trata ela com respeito, com carinho, com amor verdadeiro. A primeira vez que me apresentou ele, fiquei nervosa. Tinha medo de voltar a me enganar, de voltar a confiar em alguém que não merecia. Mas quando vi ele com Clara, quando vi como ele olhava para ela, como escutava ela, como fazia ela rir, soube que dessa vez era diferente. "Mãe, quero que conheça o André." André me deu a mão, olhou nos meus olhos. "É uma honra conhecê-la, Dona Carmen. A Clara me contou muito sobre a senhora, de tudo que fez por ela. Eu só fiz o que qualquer mãe faria." Não qualquer mãe. A senhora salvou ela. E por isso eu sempre vou respeitar a senhora. E sempre vou cuidar da Clara como a senhora cuidou." Meus olhos encheram de lágrimas. "Só uma coisa eu te peço, André. Ama ela. Não controla ela. Ama ela de verdade. Prometo." E ele tem cumprido a promessa. Ano passado, Clara e André se casaram. Foi um casamento pequeno, íntimo, num sítio na Serra da Cantareira cheio de flores brancas. Marcelo levou ela de braço até o altar. Eu chorei. Chorei de felicidade, de alívio, de gratidão. Porque dessa vez minha filha escolheu bem. Dessa vez minha filha achou o amor que merecia. Marcelo continua dando palestras, continua salvando vidas com as palavras dele. Se casou de novo também, com uma mulher boa, tranquila, que ama ele e cuida dele. Ele e eu continuamos sendo amigos,
continuamos sendo time. Porque, embora nosso casamento não tenha funcionado, nossa família sim. E isso é o que importa. O abrigo cresceu. Não é mais só uma casa pequena. Agora temos 2 casas, 12 quartos, capacidade para 20 mulheres e os filhos delas. Todo mês chegam novas histórias, novas lágrimas, novas esperanças. E todo mês vejo mulheres que chegam quebradas e saem inteiras. Mulheres que chegam com medo e saem com coragem. Alguns dias atrás, uma mulher de uns 60 anos chegou no abrigo. Trazia uma mala velha, os olhos inchados, as mãos trêmulas. "Posso ficar?" perguntou. "Claro que sim, entra." Ela entrou, sentou na sala e começou a falar. "Fiquei casada durante 40 anos. 40 anos aguentando, 40 anos calada. Achei que já era tarde, que na minha idade já não valia a pena sair. Mas hoje minha neta me disse algo que mudou minha vida. Me disse: 'Vó, nunca é tarde para ser feliz.'" Chorou. E eu chorei com ela. "Sua neta tem razão", disse. "Nunca é tarde. Enquanto a gente tiver fôlego, pode começar de novo." Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas real. "Obrigada. Obrigada por abrir essa porta. Essa porta sempre está aberta para você, para todas. Às vezes, quando tô sozinha, penso em tudo o que aconteceu. No Ronaldo, no Edson, naquela noite de sangue e gritos. E me pergunto se fiz o certo, se podia ter feito as coisas diferentes, se podia ter poupado tanto sofrimento para Clara. Mas aí vejo ela. Vejo minha filha sorrindo, vejo minha filha livre, vejo minha filha viva. E entendo que sim, que fiz o certo. Porque uma mãe não pode evitar que os filhos sofram, mas pode estar lá quando sofrem. Pode segurar eles, pode lutar por eles, pode lembrar eles que não estão sozinhos. E foi isso que fiz. É isso que sempre vou fazer. Tem uma coisa que aprendi nesses anos, algo que quero compartilhar com todas as mulheres que estão ouvindo essa história. Se você está num relacionamento onde te gritam, onde te controlam, onde te fazem sentir pequena, sai. Por favor, sai. Não espera até ser tarde demais. Não espera os golpes ficarem mais fortes. Não espera sua luz se apagar completamente. Porque você vale mais, muito mais. Não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você está ali, não importa quantas vezes te disseram que você não consegue. Você consegue. E você não está sozinha. Tem mulheres como eu, como Clara, como todas que passaram pelo abrigo. Mulheres que vão acreditar em você, que vão te apoiar, que vão te acompanhar. Só tem que dar o primeiro passo. O mais difícil, o mais importante. O passo rumo à porta. Alguns meses atrás recebi uma carta. Não tinha remetente, só meu nome escrito à mão no envelope. Abri. Era do Edson. Dizia: "Dona Carmen, sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que não mereço o perdão da senhora, nem da Clara, nem de ninguém. Mas quero que saiba que todo dia penso no que fiz. Todo dia carrego esse peso. E todo dia tento ser melhor. Não para recuperar a Clara. Isso eu entendo. Perdi ela para sempre e é justo. Mas para que, se algum dia eu tiver filhos, não repita os erros do meu pai. Para que o ciclo termine comigo. Obrigado por salvar a Clara. Obrigado por fazer o que eu não tive coragem de fazer. Com respeito, Edson. Li a carta várias vezes. Não senti raiva. Não senti perdão. Só senti nada. Porque Edson não é mais parte das nossas vidas. Não importa mais o que ele sente, o que ele pensa, o que ele faz. O único que importa é que Clara tá bem, que tá viva, que tá feliz. Guardei a carta numa gaveta e não li mais. Hoje, enquanto o sol se põe atrás dos prédios de São Paulo, sento no quintal da minha casa. Tenho uma xícara de café coado nas mãos, a mesma xícara que Clara usava quando era criança. Penso em todo o caminho percorrido, em tudo que perdemos, em tudo que ganhamos, e entendo que a vida não é perfeita, que nem sempre tem finais felizes, que às vezes a justiça demora, às vezes a dor dura anos, às vezes as cicatrizes nunca somem. Mas também entendo que a vida continua, que o amor continua, que a esperança continua, e que enquanto houver mulheres dispostas a lutar, a quebrar o silêncio, a abrir portas, vai haver futuro. Vai haver liberdade, vai haver paz. Se minha história ajuda uma só mulher a abrir os olhos, valeu a pena. Se minha história ajuda uma só mãe a agir, valeu a pena.
Se minha história ajuda uma só pessoa a entender que amor verdadeiro não dói, valeu a pena. Porque histórias não se contam só para lembrar o passado, se contam para mudar o futuro. E esse é meu presente para você, para todas vocês, para todas as mulheres que precisam ouvir que sim, dá para sair, que sim, tem saída, que sim, tem vida depois da dor. Obrigada por me ouvir até o final. Obrigada por estar aqui. Obrigada por acreditar em mim. E se você está passando por algo parecido, se você conhece alguém que está sofrendo, por favor, age. Não espera, não duvida, não tem medo. Porque o silêncio mata, mas a voz salva. E juntas podemos salvar muitas mais. Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigada por me escutar até o final. Se essa história tocou seu coração, se inscreve e ativa o sininho para ouvir mais histórias de mulheres que transformaram a dor em sabedoria. Todo dia uma mulher, uma lição de vida. Compartilha essa história com alguém que você ama. Às vezes uma história assim pode mudar tudo. Que Deus te abençoe e até a próxima.